Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu estou aqui cumprindo para compartilhar com vocês um conhecimento que há alguns anos, desde 2014, que eu venho me dedicando, trabalhando com grupos em constelação. E ao iniciar esse caminho, é, só me tornei mais curiosa e querendo aprofundar mais e saber cada vez mais, que é, na verdade, sobre relações. E essas relações dentro de um único foco, onde todo esse conhecimento se entrelaça, que é os nossos vínculos familiares, as nossas relações familiares, que é o primeiro local aonde se dá, né, o início da nossa história, aonde se dá nossas primeiras relações, principalmente com pai e mãe. E o que é mais interessante é que essas histórias, elas permanecem com a gente para sempre, assim como outras pessoas também carregam as nossas histórias. É muito interessante isso, porque a partir do pensamento sistêmico, há uma mudança de paradigma muito grande do ser individual, do individualismo, né, que passou a ser o individualismo, para você perceber o quanto que, na verdade, nós somos interdependentes. E essa interdependência relacionado a sistemas, você percebe o quanto que você influencia, o quanto que você é influenciado. E qual o papel de saber de tudo isso? É transformar as pessoas cada vez mais conscientes disso. Conhecedora das suas emoções, conhecedora dos seus pensamentos, conhecedora de quem é você, de onde você vem, para que você possa atuar de uma forma mais consciente nesses papéis. E não se confundir com os papéis, né? Nós temos uma essência individual e o quanto que é importante essa nossa individualidade para esse todo e ter conhecimento dessa individualidade e ao mesmo tempo saber viver esse todo. Exercemos vários papéis, papel de filha, que é um dos primeiros papéis de mulher, que é uma fase da vida, um papel de criança, que essa fase sempre nos acompanha, um papel de esposa, um papel de profissional em determinada área, um papel na comunidade, um papel no país, um papel social. E esses papéis, de cada forma, nós estamos levando algo que é nosso e familiar também, e ao mesmo tempo esses lugares também nos influenciam. E como eu disse, a diferença é saber nesse papel quem é você, né? No final das contas, é você com você mesmo e você exercendo essas várias relações. O núcleo central de todas essas relações é a família, tanto é que quando vem temas de constelação para constelar, por exemplo, sobre relacionamento, sobre profissão, sobre finanças, sobre doença, sobre filhos, todas basicamente, ou empresas, todas vai para esse lugar comum que é família. E o termo família vai muito mais além do que a gente possa entender, que seja só pai, mãe, filhos. Toda essa ligação que há entre as pessoas, mesmo quando elas não estão mais aqui, elas já partiram desse lugar. De alguma forma, todo esse material de experiência, de histórias, de vidas, nós carregamos, elas são transmitidas através do nosso material do psiquê. E uma das áreas que inclusive influenciou a constelação, que foi o psicodrama, tem uma autora muito bacana que ela escreveu inclusive sobre vínculos, né, relações e afetos, é uma psicodramatista. Ela trabalha com psicodrama, que é do Levi Moreno, e foi um dos ramos que influenciou a constelação. Ela fala desses papéis e que cada um de nós atuamos, e ela fala
que cada pessoa vem complementar um papel que a gente precisa. E, inclusive, as nossas relações que a gente escolhe, elas vêm também desse lugar, dessa necessidade de complementação de papel. Então, aquilo que faltou na minha família, consequentemente, eu vou buscar em algum lugar ou em alguma pessoa. Isso é muito interessante, isso é muito rico. E eu gostaria, inclusive, de falar de uma metáfora, que é uma metáfora japonesa, que fala de um fio vermelho. Que esse fio vermelho seria o fio do destino, que liga as pessoas nessa vida que estão destinadas a se encontrarem. Isso está essa metáfora, essa lenda que é lá da China, do Japão, do Oriente Médio, é muito forte isso lá. A gente trabalha na árvore genealógica, no trabalho que a gente faz de árvore genealógica, que a gente chama das coincidências simétricas entre as pessoas, que existe um fio vermelho ligando as pessoas, mesmo quando elas não estão. E o que seria esse fio, a não ser a forma que a gente se relaciona, a forma com que a gente se conecta, que é nada mais do que o afeto. Por mais que tenha sido gerada uma relação conflituosa, tudo se liga através do afeto. Tudo se liga por esse sentimento humano, de ser humano. Embora ele se manifeste através de conflitos, de raiva, de ódio, ainda assim ele está ligado por uma relação de sentimentos, que é muito peculiar dos seres humanos. E o quanto que a história de uma pessoa influencia na outra. E essas influências, que a gente às vezes chama de... Muitas vezes elas se apresentam de uma forma emaranhadas, que são aquilo... É a leitura que a gente faz, a nossa leitura sentimental, emocional, que a gente faz sobre esses emaranhamentos. E é que faz com que aconteça toda essa mistura que acaba gerando alguns problemas. E a constelação trabalha sobre esse aspecto, sobre a dinâmica que acontece sobre os vínculos, e principalmente os vínculos familiares. E nesse ponto também se une, o trabalho com a árvore genealógica, em que a gente passa a ser um historiador da nossa própria história, um antropólogo ou um investigador da nossa própria origem. E tudo serve como uma decodificação, tudo é um código. E toda a nossa história, inclusive dos nossos antepassados, as pessoas que passaram por aqui, está registrado na gente. Nos nossos dentes, na nossa pele, no nosso DNA, nas nossas células. E o que eu ouvi, uma frase que remonta a isso, eu não sei se foi Einstein que falou, que fala assim, que ele achava que as pessoas eram feitas de células, mas ele se enganou, que as pessoas são compostas de histórias. E quando você vai para esse ramo, você percebe que realmente é isso que acontece. O quanto que as histórias dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, eles atuam e estão presentes na tua vida. E quando alguém te pergunta assim, quem é você? É impossível você saber quem é você se você não sabe das histórias, das tuas histórias, da história da tua família. Primeiro que quando você chega aqui, você chega através do maior fenômeno que existe, que é um encontro entre pessoas. E esse encontro entre pessoas gera uma outra pessoa, recebe toda a formação dessas duas pessoas raízes, que é o fio vermelho conectando. E esse fenômeno de gerar uma outra pessoa
faz com que eu, você e todo mundo esteja aqui presente. E você recebe um nome que é do pai, da mãe, e um nome pelo qual você é chamado nessa vida. E esse nome tem todo um significado raiz, o significado, traz um código do que você veio fazer aqui. O que a tua essência representa para esse grupo familiar. E essa semana, ouvindo ele é um psicanalista, na verdade, né? E ele, que é Eduardo Casão, ele tem um curso muito interessante, que é um livro também, que ele fala sobre a revolução das virtudes. E o que eu ouvi, para mim, fez tanto sentido quando ele disse o seguinte, na verdade eu também dei essa interpretação sobre os conflitos. Mesmo quando você tem uma ligação conflituosa com alguém, a maior finalidade disso é você desenvolver virtudes, que você veio aqui desenvolver virtudes. E como é que você vai desenvolver virtudes se você não tiver material para isso, material para trabalhar? Então, a gente fala muito em constelação de você ressignificar, você aprender. E esse ressignificar as tuas histórias, a capacidade que você tem de ressignificar e aprender com isso, mais acima disso é você desenvolver virtudes. É você desenvolver a capacidade que você tem para transformar aquilo em algo maior, um sentido maior de aprendizado. E mais, tudo aquilo que você faz enquanto missão, que a tua primeira missão é esse núcleo familiar, quanto mais você faz, você está trabalhando para as futuras gerações. E o quanto que nisso existe a essência de você ser co-criador. Nesse livro que eu citei, da Maria Penha, não é Maria da Penha, não é a lei Maria da Penha, é a Maria Penha, acho que é Nery Penha. Eu vou mostrar depois, eu posso deixar o link que ela fala sobre vínculos. É muito interessante o que ela aborda sobre essa questão dos papéis e da complementariedade e o quanto que você tem a capacidade de transformar esse núcleo familiar. O quanto que você traz através dos conflitos que você manifesta com você mesmo, com outros, né? O quanto que eles representam algo para você transformar. Essa é a visão positiva dos conflitos. E não é à toa que a constelação familiar, né, dentro das relações, né, para mim o maior núcleo dentro de uma justiça é o núcleo familiar. Como eu havia dito, né, é desse núcleo que sai todas as outras questões, todas as outras construções. Não é à toa que está ali sendo trabalhadas constelações e núcleos familiares e cada vez mais sendo trazendo abordagem mais alternativa, como uma necessidade mesmo de que tudo se interconecte ou dialogue, né? Uma multiplicidade de conhecimento se dialogue para que o ser humano ele possa fazer, para mim, uma das maiores revoluções, que é se autoconhecer. E essa semana também eu ouvi uma coisa muito interessante da Monja Coen, uma das explanações e palestra dela, que ela fala dessa natureza intrínseca do ser humano de plantar a paz e que não existe paz sem autoconhecimento, que o primeiro ponto é este lugar, é o autoconhecer. E com as constelações e, na verdade, com a terapia familiar, que já vem de muito tempo, dos anos 50, na verdade, eu observei que um dos livros, por exemplo, que é base da terapia familiar, que é A Lealdade Invisível, do Nagy, surgiu em 1925. Eu não era nem gente nesse tempo, né? E 1925 foi entre a Primeira e a Segunda Guerra.
ali já estavam se falando sobre essas lealdades, sobre essas contas familiares, sobre esses vínculos invisíveis, todos os princípios que norteiam hoje a constelação familiar, que a gente chama das ordens familiares, hoje já se chama forças do amor, não é? Que é o pertencimento, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, que é a hierarquia. Nesse meio tempo, dos anos de 1925 para cá, 1950, surgem muitas teorias sobre esse nicho e essa interpessoalidade, de perceber que o ser humano ele não é sozinho, como muito vem se empregando, que tudo é interdisciplinar, tudo é interdependente, na verdade, né? E nesse meio tempo, de 1950 para cá, da década de 50 para cá, surge o pensamento sistêmico, a terapia familiar, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, né? A Alemanha é o berço das constelações. Nesse tempo também surge a psicogenealogia na França, com um grupo, né, de profissionais, e que ficou conhecido muito a Anna Selin, né? Com o trabalho que ela fazia, né, dessas repetições, do que acontecia de repetições em família, num hospital, onde ela era psicóloga, ela foi percebendo que os eventos se repetiam na mesma família. E hoje já se percebe que muito dos fatos de doença, que a gente fala assim que a gente... eu não gosto muito da palavra que a gente... não é espia. Que os conflitos se manifestam nos setores através das doenças, através dos filhos e das profissões. Me escapou agora a palavra que a gente usa, que na verdade a gente compensa por esses lugares, né? Esses lugares que manifestam mais tudo aquilo que uma família precisa transformar. Porque toda família manifesta sintomas, ela tem os sintomas, assim como ela tem também a força. A mesma coisa a gente. Cada um de nós, a gente manifesta os conflitos, mas também dentro de nós mora as soluções para esse conflito. Então, a partir da terapia familiar sistêmica, a evolução dela com uma matriz de várias fontes, né? O quanto que a vida é rica, porque vai se encontrando várias matrizes, várias formas de pensamento e vão se criando outras e outras e outras, né? A terapia familiar da Virginia Satir, das teorias que vieram, que foi a teoria incrível, né? Que veio das máquinas, a teoria cibernética, a teoria sistêmica, a teoria comunicacional, surgiu tudo como terapia familiar, vieram das ciências naturais para a terapia familiar, e daí, ao longo do tempo, a evolução do tempo, do trabalho dessas pessoas, vai surgindo o trabalho de constelação, vai surgindo o trabalho da psicogenealogia, o quanto que os nossos ancestrais estão presentes na nossa vida, na nossa forma de atuar. O quanto que cada família apresenta... Todas as famílias, na verdade, são iguais. No final das contas, são iguais. E cada uma traz sintoma e também traz a força de transformação a cada geração. E a psicogenealogia ela veio trazer um aprofundamento e um entendimento para a constelação, assim como a terapia familiar. Aí você percebe que todos os princípios da constelação familiar, ela já vinha sendo trazido de outras correntes. E a união dessas correntes, junto com a fenomenologia, é que dá esse ingrediente que hoje a gente conhece com a propagação do Bert Helling, né? Isso só vem crescendo cada vez mais. Cada vez mais a gente vem trazendo esse entendimento, o que é muito bom mesmo,
porque esse autoconhecimento vai implicar com certeza em outros setores da sociedade. Setores como social, a sociedade, né? Você percebe que você vive sistemas e que esses sistemas se interconectam, que esses sistemas eles se complementam e o que o universo ele é construído dessa forma e que vem desse núcleo familiar. Então, eu trouxe essa abordagem mais de um estudo comparado, né? Falando das histórias. Talvez até pareça que eu tenha misturado, mas não é, foi proposital mesmo, de trazer um aprofundamento, de perceber o quanto que isso já vem sendo trabalhado e que somente, praticamente muito recente no Brasil, é que isso tem se propagado de uma forma grandiosa, e eu fico muito feliz vendo vários profissionais trabalhando nisso, né? Inclusive não só no setor da psicologia, da saúde, mas também da justiça, das empresas. E isso é muito bom, porque é uma mudança silenciosa e transformadora. O quanto que é transformadora. Então, se percebe que a construção demora um pouco, né? A construção desde o ano de 1925 até aqui. Eu fiquei pensando nisso hoje, que eu nem existia e já havia gente trabalhando nisso. E nesse momento agora, por uma questão de trabalho, por uma questão pessoal minha, né, de procurar, através dos meus conflitos pessoais, né, procurar uma abordagem que pudesse me trazer esse entendimento de quem eu era, das coisas que eu passava, das profissões que eu exercia, e grandes descobertas eu fiz, né? Não é à toa que eu fui trabalhar numa vara de família. Na verdade, a minha primeira formação, eu sonhava em ser historiadora, em ser antropóloga. Então, o meu primeiro curso no vestibular que eu escolhi foi para a História, porque eu queria ser antropóloga. E nesse meio tempo eu também passei em Direito, e lá na metade eu opto pelo Direito, para ficar pelo Direito, e esqueço esse sonho de ser historiadora. E eu estou aqui, né, falando, quer queira, quer não, sobre história. Só que essa história é vivida por pessoas, e por pessoas comuns que constroem a vida, que têm filhos, que passam valores para esses filhos, como é que acontece essa dinâmica dessa relação, como é que acontece a construção do eu, da personalidade, e como esse eu, essa personalidade atua no mundo, e como é viver essa essência, como é viver essa função de irmão, de filha, de mulher, de profissional, e como que ela atua, e o quanto que a história de vida dela atua nessa vida, atua em mim mesmo. E a partir disso, isso me trouxe até aqui, e com a pandemia, o desafio, né, o que ficava em grupos, em reuniões semanais, quinzenais, o que ficava em grupo veio agora para o virtual. Isso é muito bom, porque eu não quero que fique só num diálogo, né? E eu vou receber, vai ser muito bem-vindo aos questionamentos para a gente interagir, e eu vou responder, e a gente fazer trocas. E que bom que esse conhecimento pode alcançar muitas pessoas, né? Esse é um primeiro vídeo, como eu disse, é um trabalho é uma elaboração mais comparada, mais geral, né? Sobre a terapia sistêmica, sobre o pensamento sistêmico, sobre a psicogenealogia, a constelação,
falando de uma forma bem ampla, né? O que essas ciências, além de outras ciências que vieram sustentar essas teorias, né? Como eu mencionei aqui, as teorias que vieram das ciências exatas, das ciências naturais, para explicar a relação com o ser humano, para você observar que a gente não é diferente da natureza, que a gente não é diferente nem de uma máquina e nem dos sistemas que está na natureza. Nós não somos diferentes. Tanto é que uma das teorias que vem explicar essas relações foi onde eu entrei em contato com as teorias cibernética, a teoria do sistema, a teoria cibernética criada pelo Bateson, né, que era um antropólogo, e a teoria cibernética teve várias gerações, ou seja, ela foi evoluindo com o passar do tempo. A teoria comunicacional, analógica e digital, que fala que todo comportamento é comunicação. Todo. Ainda o silêncio, mesmo você entrou no ambiente, você está comunicando. E isso vem inclusive explicar o que ocorre nas representações da constelação, que não é um fenômeno, né, que a gente um fenômeno inexplicável, não é. Na verdade, o encontro entre pessoas já acontece isso. E essa teoria comunicacional fala isso, né, que essa comunicação já acontece mesmo quando você está em silêncio. O fato de você adentrar em um determinado ambiente, você já está comunicando, você já está interagindo com aquele ambiente, com aquele espaço, com aquelas pessoas, mesmo que você saia, entre e saia, muda e saia calada. Eu acho que o dizer é esse, eu não lembro direito. E então foram teoria dos sistemas, né, que foi criado pelo Bertalanff, e que, como o nome diz, foi observado na administração, nos sistemas, e percebeu-se que as relações também ocorrem como um sistema. A gente influencia e é influenciado por esse núcleo familiar. E cada um de nós temos uma ordem e um papel neste local. E essa ordem também foi uma teoria também que surgiu na terapia familiar, na terapia sistêmica, assim como a terapia breve. E essas teorias até hoje dão subsídio à prática da terapia familiar sistêmica. E mesmo quando a família ela se deriva, né, porque tem a família de origem e a família constituída, aquela que depois você constitui, elas estão presentes. E, como eu disse, os sistemas acabam se complementando, a gente acaba atraindo, as pessoas se complementam. Então, por isso que o primeiro momento, o Bert Helling fala dessa ordem, né, que antes do amor vem a ordem. E é muito interessante que também no psicodrama, no estudo do psicodrama, fala desse papel, né, que a gente vem num papel e que esse papel tem uma ordem, tem uma hierarquia. E todas as vezes que essa hierarquia não é respeitada, toda vez que esse papel não é respeitado, causa transtorno nesse grupo. Então, e que todo sistema pode ser aberto, que esse sistema pode ser fechado, por exemplo, que toda aquela pessoa que manifesta o problema, na verdade, é o inconsciente buscando a mudança e a transformação. E que toda a família tem a abertura e o fechamento de ciclos. E que é importante viver esses ciclos. E qual o papel de cada um na transformação desses ciclos. E que o maior medo do ser humano, que é não pertencer, vem várias questões relacionadas à própria afirmação de quem nós somos. Por exemplo, quando se busca muito reconhecimento, quando se busca se preencher de outras coisas que
se busca preencher de coisas, por exemplo, que não acrescentam. Vem desse lugar de querer pertencer. O quanto que isso, esse fator, essa leitura que a criança faz de ser amada, de ser aceita, esse medo do ser humano, né, de não ser amado, só demonstra o quanto que a gente é afetivo e o quanto que as nossas ligações, invisíveis ou não tão visíveis, mas ela se manifesta através do afeto, dessa de afetividade, dessa necessidade de pertencer, de ser aceito. E essa vai ser uma próxima aula. O vídeo está muito longo, os vídeos vão ser curtos, né? Essa vai ser um tema que a gente vai falar sobre as leis. E eu não vou adentrar nas teorias da terapia familiar, né, que são essas terapias, que são da teoria cibernética, da teoria comunicacional, da teoria dos sistemas. Eu não vou adentrar, e também das próprias formas de terapias, né? Eu não vou adentrar, eu vou falar na próxima vez sobre essas leis, os vínculos diante dessas leis. E eu espero ter passado uma grande mensagem. Eu vou esperar também vocês interagirem lá no chat, né? Nas mensagens, deixando mensagem, complementando, fazendo perguntas. E eu espero ter deixado uma grande contribuição e também instigado em vocês a procurar ler mais sobre o assunto e trazer cada vez mais esse aprofundamento de autoconhecimento e assim poder contribuir com transformações qualitativas, né? E construir uma história, já que eu sempre quis ser uma historiadora, né? Então, eu citei alguns autores. Depois, se vocês quiserem, eu posso mencionar alguns livros lá, inclusive o livro da Maria Penha. Posso deixar lá, posso bater a foto e postar lá no site do Instituto para vocês olharem. É um livro muito interessante que ela vai falar sobre esses papéis que cada um exerce, sobre esses papéis complementares que cada um tem em relação ao outro, a finalidade dos conflitos, os conflitos biopsíquicos, né, que a biologia hoje está também adentrando nesse trabalho com o ser humano, né? Não só na reprogramação, mas também na biodecodificação. Não sei se vocês já ouviram falar, que